Morreu neste domingo 08 de janeiro o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite faleceu, às 10h50, aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e foi internado na última quinta no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. Em postagem no perfil oficial de Roberto Dinamite no Instagram, a família do ex-jogador confirmou a morte e agradeceu as mensagens que recebeu ao longo do domingo. É com enorme pesar que os filhos Luciana, Tatiana, Roberta e Rodrigo e sua esposa Liliane comunicam o falecimento de Carlos Roberto de Oliveira, o grande Roberto Dinamite. Eternizado na história do futebol brasileiro e mundial, o maior ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama se despediu hoje de familiares, amigos e fãs espalhados por todo o país. A família agradece as inúmeras mensagens de carinho recebidas pelo falecimento do pai e marido Roberto Dinamite. Informamos que o velório acontecerá no estádio de São Januário, nesta segunda-feira, dia 09/01, das 10 horas às 19 horas. Muito obrigado por tanto carinho. Ele lutou. Roberto ganhou o apelido de Dinamite devido ao Jornal dos Esportes, mas há versões levemente diferentes. O ex-jogador, em entrevista ao Em 2019, citou uma manchete após o primeiro jogo no Maracanã. Eu fiz a minha estreia no Maracanã em um jogo entre Vasco e Internacional no time principal, e aí surgiu o apelido Dinamite. Na época, o técnico interino me levou para a partida no Maracanã e eu entrei no segundo tempo. Peguei uma bola na intermediária, fui levando, dei um corte no zagueiro e bati, um chute forte de fora da área, começou. Ida para a Espanha e retorno em 1980, Dinamite foi vendido ao Barcelona da Espanha, mas pouco após a estreia, houve uma troca no comando técnico e o brasileiro perdeu espaço. Neste cenário, o Flamengo, presidido por Márcio Braga, procurou o atacante. Após certa pressão da torcida, o Vasco foi ao velho continente e o repatriou. Roberto Dinamite disputou as Copas de 1978 e 1982, além de outros torneios. A última participação com a amarelinha foi em 1984. Mesmo em boa fase no Vasco, acabou não sendo convocado para a Copa de 1986. Depois de deixar os gramados, foi a vez de Roberto Dinamite reencontrar o Vasco no gabinete. Numa disputa ferrenha, ele foi eleito presidente em 2008 e logo teve que lidar com o primeiro rebaixamento da história do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão e, em 2011, alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a segunda divisão e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte. Mesmo com os altos e baixos na presidência, Roberto Dinamite nunca deixou de ser ídolo do Vasco. Prova disso é que, em outubro de 2021, um programa de financiamento coletivo arrecadou, em menos de 6 horas, R$190 mil para a construção de sua estátua em São Januário. O monumento foi inaugurado em 28 de abril de 2022 com grande festa.